República Popular de Luhansk disse que as forças ucranianas estão aplicando táticas terroristas na região, inclusive usando menores que estão sendo treinados para utilizar armas de fogo. A maioria dos russos não sabe que o 9º dia da invasão foi o mais violento até o momento. Hoje a Ucrânia foi inundada por rios de sangue e um mar de lágrimas. Isso não é apenas uma catástrofe humanitária diante dos nossos olhos. É um ataque irreversível à criação de Deus que por décadas, por séculos, será impossível de corrigir. Palavras de Sviatoslav Shevchuk, arcebispo de Kiev. De Londres, Renato Senise para o Rede TV News. E a Rússia tem sido atingida por sanções econômicas devido à invasão ucraniana. Além das punições impostas por Estados Unidos e países aliados, empresas multinacionais também aplicam restrições. Nesta sexta-feira, a Microsoft anunciou a suspensão de venda de novos produtos e serviços aos russos. No começo da semana, a companhia americana já havia se juntado a outras empresas de tecnologia, como Facebook, Google, Apple, TikTok e Amazon, para restringir o acesso às mídias estatais russas, Sputnik e RT. Ainda nesta semana, a Apple parou de vender produtos nas lojas da Rússia. Este vídeo, divulgado numa rede social, mostra um homem martelando um tablet. A legenda da postagem diz que russos estão destruindo produtos da Apple por causa da retirada da empresa do mercado. Empresas que fornecem conteúdo de entretenimento como Disney, Netflix e Roku também anunciaram sanções em meio à invasão russa à Ucrânia. Companhias da indústria automotiva, incluindo Volvo, Ford, GM, Volkswagen, Toyota e Harley-Davidson, também interromperam ou suspenderam a produção e venda de veículos na Rússia. Empresas do setor aéreo, como Boeing e Airbus, anunciaram a interrupção de serviços, como suporte técnico e manutenção, para companhias aéreas russas. No setor de energia, companhias como Shell, BP e Exxon vão reduzir investimentos na Rússia. Estados Unidos, União Europeia e países aliados já aplicam sanções contra entidades russas, incluindo bancos, para coibir as agressões à Ucrânia. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin disse não ter má intenção em relação aos países vizinhos e pediu para que a tensão não seja aumentada com a imposição de sanções. Além dos impactos à economia russa, a guerra na Ucrânia pode ter consequências financeiras aos norte-americanos. Duane Ura é especialista em comércio. Ela estima uma inflação pior nos Estados Unidos, com empresas e consumidores pagando mais por produtos como gás e eletrônicos por causa da interrupção de fornecimento. Os Estados Unidos e a comunidade internacional também estão preocupados com as consequências humanitárias e de segurança global em relação às ações do presidente russo Vladimir Putin. Nesta sexta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou uma reunião de emergência em Nova York sobre o ataque da Rússia à maior usina nuclear da Europa, na Ucrânia. A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que o ataque à usina de Zaporizhia representa uma grande escalada e que o mundo, por pouco, não viu uma catástrofe nuclear. A embaixadora do Reino Unido na ONU, Barbara Woodward, condenou a ação e afirmou ter sido a primeira vez que um Estado atacou uma usina nuclear abastecida e em funcionamento. Woodward destacou que o direito internacional exige proteção especial para instalações nucleares. Na Europa, o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, também criticou o ataque e pediu para Putin retirar as tropas da Ucrânia. Stoltenberg reiterou que as forças da OTAN não vão entrar no território ucraniano por terra ou ar e descartou impor uma zona de exclusão aérea no país. Stoltenberg explicou que a medida, pedida pelo governo da Ucrânia, poderia escalar o conflito. Os membros da OTAN se reuniram nesta sexta-feira. O encontro contou com a presença de representantes da Finlândia e Suécia, apesar de as duas nações não fazerem parte da aliança militar. Na semana passada, Moscou ameaçou Finlândia e Suécia, caso os países entrassem na OTAN. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco vai doar 500 milhões de euros para ajuda humanitária à Ucrânia. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News.
Para tentar entender o motivo do ataque à usina na Ucrânia e quais seriam os perigos de uma explosão no local, o repórter Arthur Neves conversou com a professora de Engenharia Nuclear da UFMG, Antonella Lombardi. Vamos ver. A gente inicia falando então sobre a importância dessa usina. É dali daquela usina que sai energia elétrica para aproximadamente 4 milhões de casas de ucranianos. Qual seria o interesse da Rússia chegar até a essa usina? No caso, a energia é um produto estratégico do país. Mais de 54% da Ucrânia usa energia elétrica de fonte de energia nuclear. Então, realmente, as usinas são um meio muito importante de geração de eletricidade para o país. E quais seriam os danos dessa destruição lá? Esse tipo de reator é bem diferente do de Chernobyl. Ele tem uma contenção muito espessa de concreto e aço, então é muito difícil de ser destruída. Ele suporta o impacto, projetado para suportar o impacto da queda de uma aeronave, por exemplo. Tá? O perigo seria atingir o núcleo do reator, mas ele está protegido por várias camadas. Inclusive, as autoridades ucranianas disseram que, de fato, não correria nenhum risco agora, neste momento. Caso acontecesse alguma coisa, qual seria a destruição? O que seria feito ali? Atingiria o quê? Quais lugares? Se conseguissem atingir o núcleo do reator, e destruíssem a primeira contenção lá, que são as varetas combustíveis, poderia haver exposição de material radioativo ao meio ambiente. Mas isso, sim, seria prejudicial não só para a Ucrânia, também para a Rússia, para todo o entorno ali, toda a Europa. Mas, como eu disse, é muito difícil a destruição dessa contenção. O local está sendo monitorado o tempo todo, pela Agência Internacional de Energia Atômica. Não há mudança nos níveis de radiação. E eu não vejo como eles conseguiriam atingir o núcleo do reator. Então, teria que ser um ataque muito violento. A gente volta agora a conversar ao vivo com o Fábio Borges, que é o nosso correspondente em Los Angeles, para destacar uma incoerência americana. Os Estados Unidos condenam a invasão da Rússia à Ucrânia, mas também realizam operações militares em solo estrangeiro. O país efetuou recentemente um bombardeio na Somália. Fábio, explica para a gente, então, o contexto desse ataque dos Estados Unidos contra a Somália. Sim, boa noite novamente, Milena. Olha, os Estados Unidos realizaram um bombardeio feito com drone contra militantes do grupo terrorista Al-Shabaab, que é uma filial da Al-Qaeda na Somália. E essa foi a primeira ação desse tipo feita por americanos desde agosto do ano passado. O ataque foi autorizado pela Somália, que é aliada dos Estados Unidos. A ofensiva foi realizada a cerca de 60 quilômetros da capital da Somália. E de acordo com informações do jornal New York Times, nenhum civil teria sido morto na ação que foi realizada na semana passada. O número de extremistas mortos na ofensiva é desconhecido, mas o governo da Somália divulgou que um membro do alto escalão do grupo Al-Shabaab foi morto na operação. A Somália vive um momento de instabilidade política em meio à atuação de grupos terroristas, de operações do exército do país e de militares americanos. Milena, Augusto. Obrigado, Fábio. Pelo menos 56 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas após uma bomba explodir dentro de uma mesquita na cidade de Peshawar, no nordeste do Paquistão. O primeiro-ministro do país, Imran Khan, condenou o ataque por meio das redes sociais e disse se tratar de terrorismo. As vítimas eram da minoria islâmica xiita. Por enquanto, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Vamos agora mudar de assunto, aliviar, falar de esporte, futebol mais precisamente, porque o